Olá, eu sou Jéssica Nascimento e estamos começando o programa O Assunto é Gestão ao vivo na 95,9 FM. Programa que também será transmitido na TV Universitária, canal 2.1. Na TV Universitária, sempre sexta e segunda-feira, ao meio-dia. E na Rádio Universitária, nas quintas-feiras, ao vivo, às 10 horas da manhã, com reprise aos sábados, às 8 horas da manhã. Lembrando que a nossa rádio também pode ser ouvida pela internet, acessando o site radio.ufrr.br ou baixando o aplicativo Radiosnet em seu celular e buscando UFRR. Hoje vamos falar sobre o mestrado em Sociedade em Fronteiras da Universidade Federal de Roraima, que está com inscrições abertas. Para trazer mais detalhes sobre esse assunto, convidamos a professora Márcia Oliveira, que é professora do mestrado em Sociedade e Fronteiras e membro da comissão do processo seletivo. Professora Márcia, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, pela gentileza de vir aqui ao nosso estúdio. Bom dia, Jéssica. É sempre uma alegria estar presente com vocês e bom dia a todos os que nos ouvem também e nos acompanham. Professora, as inscrições do mestrado estão abertas até o dia 15 de fevereiro, inclusive elas foram prorrogadas já, né? Mas explica, quem está nos ouvindo, como é esse mestrado, de que se trata, né? Sociedades e Fronteiras. Então, é um mestrado interdisciplinar. Isso quer dizer que diversas áreas podem participar desse mestrado. Ele pontua em todos os concursos que você vai realizar, que você pretende realizar em nível federal, em nível técnico, né? Ele pontua para secretarias locais também. E ele é um mestrado que acolhe diversas áreas do conhecimento numa formação que é de âmbito interdisciplinar. Isso quer dizer que pessoas, por exemplo, da matemática podem fazer Sociedade Fronteiras trazendo temas que relacionam matemática com a mobilidade humana, com as questões culturais, com a educação na Amazônia e assim por diante. Então, são 3 linhas de pesquisa que possibilitam pessoas de diversas áreas participarem dessa formação em nível de mestrado. Então, falando nessas linhas de pesquisa, qual é a área de concentração, né, do mestrado e quais são essas linhas de pesquisa? Então, a nossa área de concentração é Sociedade e Fronteiras, então tudo que se relaciona a se pensar, a se estudar sobre sociedade e fronteiras está presente, né, nessa dimensão interdisciplinar, e aí há um diálogo com as diversas áreas, né? A primeira linha de pesquisa está justamente vinculada a essa área de fronteira e mobilidade, então estudos sobre migrações, estudos sobre a fronteira em si, a relação com os países vizinhos, todos esses temas estariam relacionados à linha 1. A linha 2 traz o tema da educação e cultura, então todos os diversos temas, né, que discutem educação indígena, por exemplo, a formação de professores, a intersecção entre educação, gênero, educação e sociedade. Então, todas essas temáticas caberiam na linha 2. E a linha 3 é uma linha nova do programa, ela traz uma proposta de recolher propostas, né, de pesquisa relacionada a conflitos socioambientais e territórios na Amazônia. Então, é uma linha bem ampla, que também consegue trazer, por exemplo, a questão indígena, a questão Yanomami, o problema do garimpo, mercúrio, todas essas áreas. Então, gente da biologia, por exemplo, pode fazer Sociedade de Cultura ou Sociedade de Fronteiras, porque está dentro dessa discussão na linha 3. Então, assim, ele é um programa bastante amplo, ele não tem, por exemplo, uma profissão, uma formação que não pode fazer o mestrado. Não tem uma determinação, ele é aberto a todos, desde que a pessoa consiga encontrar um tema que converse com o programa. Com a linha de pesquisa, né, que a pessoa se propõe, e com as possibilidades de orientação. Mas, assim, é um programa super aberto, a gente tem um corpo docente também muito aberto, né, de diversas áreas, tem gente da economia, do direito, da sociologia, diversas, né, da educação, da educação indígena, intercultural. Então, a gente tem diversas áreas que possibilitam, então, você, por exemplo, alguém da biologia que queira apresentar uma discussão sobre contaminação nos rios da Amazônia.
cabe perfeitamente um debate ali interdisciplinar para pensar como é que tem esse impacto num território, numa fronteira que é onde nós estamos. Muito interessante. Professora, falando sobre o seletivo, quantas vagas são ofertadas e tem vagas para ações afirmativas? Sim, são ofertadas 15 vagas ao todo, 3 vagas são para as ações afirmativas, e a gente quer insistir muito nessas ações afirmativas, Jéssica, porque é um programa da universidade, né, um projeto da universidade, essa inclusão de pessoas negras, indígenas, PCD, então uma área ainda, um campo ainda pouco explorado, né? Nas últimas seleções a gente tem tido pouca demanda de ações afirmativas e assim, é importante que as pessoas acionem um direito, né? O direito de estar no mestrado a partir também das ações afirmativas. A ampla concorrência também recebe pessoas, como eu disse antes, das diversas áreas. E a gente teve, agora na prorrogação a gente não tem mais, mas na primeira chamada a gente teve a isenção da taxa de inscrição, justamente pensando também nas ações afirmativas e as pessoas em situação de vulnerabilidade que não teriam, né, condições de pagar essa inscrição. Lembrando, acho que é importantíssimo que é um mestrado totalmente gratuito e ainda contamos com bolsas. Ele é gratuito, tem que pagar apenas essa taxa. De quanto é o valor da taxa de inscrição? R$200 a taxa de inscrição, né? E tem que ficar atento, né? No edital tem como fazer direitinho o pagamento dessa taxa, que é por meio da guia de recolhimento da União, Isso. a GRU. Tem tudo direitinho no edital. O edital está disponível na página do PPG-SOF, na UFRR. E aí tem todas as instruções, qualquer dúvida pode também acionar a Secretaria do Programa. A Simone está lá, está nos ouvindo, inclusive. Simone, um abraço. A Simone está lá, querida, sempre muito gentil com todos e todas, né? Está lá à disposição para orientar direitinho. E, professora, qual o procedimento para inscrição? A pessoa está nos ouvindo aqui, tem interesse, quero fazer minha inscrição. O que ela deve fazer para poder fazer essa inscrição? Então, lá no edital tem um link que já direciona você para a plataforma SouGov, né? Essa plataforma vai te orientar direitinho. Se você não tiver o cadastro ainda, ela vai orientar direitinho a fazer o cadastro. A inscrição sai totalmente pela plataforma, totalmente online, né? Você não tem que entregar nenhum documento físico. A pessoa tem que pensar mais ou menos qual que é a proposta que ela tem de estudo. Aí tem um modelinho lá de projeto de pesquisa, né? É um projeto simples, até 15 páginas no máximo, né? Que você vai apresentar o seu tema, o seu problema de pesquisa, vai justificar por que você está escolhendo esse tema, que objetivos você quer alcançar com a sua proposta de pesquisa. Depois, uma rápida discussão teórica, né? O que você já sabe sobre esse tema. Essa parte é importante para nós que estamos na equipe de seleção, sentirmos, né, até que ponto você estaria preparado para assumir esse mestrado. É um mestrado que dura apenas 24 meses, né, registrado na CAPES. Ou seja, 2 anos. 2 anos, assim, no limite, né? Quem conseguir finalizar antes, perfeito, né? Mas é rápido, é uma coisa que passa super rápido. Por isso que o projeto de pesquisa ele tem que ser assim, bem redondinho, não dá para você propor coisas demais, porque é justamente isso que a equipe de seleção vai observar, né? Se você consegue realizar aquilo que você está propondo em 24 meses. O projeto tem que ser possível de ser executado. Exatamente. Professora, essa seleção ela ocorre em quantas etapas? A senhora já falou do projeto, mas tem outras. Então, depois do projeto, o projeto é uma das condições para a inscrição, né? No ato da inscrição, você precisa apresentar a documentação do ensino médio, né? E da graduação comprovadas. Há situações em que a pessoa ainda não tem o certificado, por exemplo, da graduação. É possível fazer a inscrição com uma declaração da instituição que você realizou a graduação. Tem alunos migrantes que não têm ainda a documentação reconhecida. É possível fazer a inscrição com a documentação que ele tem do país de origem e solicitar na sequência a revalidação dessa documentação, né, o reconhecimento dessa documentação.
Tendo toda essa documentação em mãos, aí o projeto de pesquisa também tem que ser depositado já no ato da inscrição. Aí tem a homologação das inscrições. Então, a gente vai avaliar se está tudo certinho, se falta alguma documentação e homologar, então, as inscrições. Na sequência, a gente tem, então, uma prova de conhecimentos gerais, que é uma discussão que você vai fazer relacionando principalmente aquela proposta de discussão teórica que você apresentou no seu projeto. Inclusive, o próprio edital já disponibiliza algum conteúdo para essa prova, né? Para a Sim, pessoa estudar, se preparar. Tem várias dicas ali para você já preparar. Por exemplo, a tua pesquisa se encaixa na linha 1, então já tem uma série de sugestões de leituras, né, vinculadas à mobilidade, fronteira, território, para você ir se preparando, né, e trazendo. Uma dica importante que a gente dá tanto para a prova de conhecimento geral como para o projeto, é discutir com os autores locais, né? A CAPES vem pedindo muito para nós para trazer muito presente a produção teórica local. Isso é importante porque é quem conhece a realidade para escrever sobre isso, né, exatamente. Como é um programa que está assim, muito voltado para esse território, então, quanto mais a gente souber sobre esse território, é importante. Tem gente que escreveu de fora, os clássicos, tranquilo, mas se você já conseguir dialogando com a produção local, é muito importante. Aí, depois da prova de conhecimentos específicos, aí vai ter também uma prova de língua, né? A CAPES pede de nós que quem entra no mestrado e no doutorado domine uma segunda e uma terceira língua. Então, aí você pode escolher a língua que você tem interesse em aprofundar. Essa prova ela é importante porque alguns textos, algumas discussões que a gente vai fazer no mestrado, necessariamente vai discutir também com os nossos países vizinhos, de língua inglesa e de língua espanhola, né? Então, é importante você ter um domínio dessas línguas, mas você pode escolher em qual delas você quer fazer a sua prova. Se, por acaso, você tiver feito também o TOEFL, tiver feito outra prova de proficiência em outra área, tudo é aceito também como para substituir essa prova de suficiência, né? Nem a proficiência, porque é só um básico mesmo, você vai responder 1 ou 2 questões em português sobre o que você entendeu do texto que está escrito na língua inglesa ou na língua espanhola, ou sei lá, a língua que você escolher. E aí também tem análise curricular, comprovação de títulos, entrevista? A última fase, então, é a análise documental, que a gente vai, então, avaliar de modo especial o que você registrou no seu currículo Lattes, né? Então, preparar o currículo Lattes é muito importante. Também tem um linkzinho lá orientando que ainda não tem o currículo Lattes, que é importantíssimo a gente fazer na graduação, né? Não deixar para o mestrado, e atualizado, né? É muito importante que ele esteja bem atualizado, que ele esteja bem acompanhando, né, a sua formação, e tudo que você tiver na sua formação, a gente vai avaliar nessa prova de títulos, né? E os comprovantes desse registro que você tem no Lattes. E a última fase, então, é uma entrevista, que é mais assim, para a gente ter um conhecimento mesmo da sua relação com o projeto, com a proposta de mestrado. Olhando o edital, lendo o edital antes, me preparando para essa entrevista, eu vi um item que eu achei bastante interessante, que é a avaliação de heteroidentificação, justamente para as pessoas que se inscrevem nas ações afirmativas, né? Eu acho que é muito importante até para coibir que outras pessoas se inscrevam sem ter, de fato, esse direito. Sim, Jéssica, isso é muito importante. É uma política da UFRR, né? Ampliar cada vez mais essa possibilidade de ingresso das ações afirmativas, porém, a universidade também assumiu essa política dessa prova, justamente porque tem pessoas que se inscrevem para ações afirmativas e não se encaixam. Então, é uma prova simples também, é uma entrevista que uma comissão da universidade, aí não é da seleção, é uma comissão de heteroidentificação da universidade. É uma comissão que já existe há algum tempo, que já faz esse trabalho, tem esse preparo. Exatamente, né, que está preparada para fazer essa... E é muito simples, 5 minutos de entrevista, apenas para confirmar, então, o teu direito de autoafirmação.
Bom, esse é o programa O Assunto é Gestão. Estamos conversando sobre as inscrições para o mestrado em Sociedade e Fronteiras da Universidade Federal de Roraima. Nossa convidada é a professora Márcia Oliveira, que é membro da comissão do processo seletivo, já foi coordenadora desse programa e é professora do mestrado. A UFRR está nas redes sociais, procure UFRR Oficial no Twitter, no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Fique por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição. A gente vai a um breve intervalo e volta daqui a pouco. (95,9) A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. De volta com o programa O Assunto é Gestão, transmitido na Rádio Universitária 95,9 FM e na TV Universitária Canal 2.1. Hoje falamos sobre as inscrições para o mestrado em Sociedade e Fronteiras, que estão abertas, ofertando 15 vagas. Nossa convidada é a professora Márcia Oliveira, do mestrado que já existe há mais de 10 anos, né, professora? E aí eu pergunto para a senhora, qual a contribuição que ele tem trazido para a nossa sociedade? Então, Jéssica, é um mestrado que surgiu em 2012. Na época era assim, uma resposta a uma demanda reprimida muito alta da própria universidade, né, pela formação em nível de mestrado. E foi se ampliando também para a Secretaria de Educação, para estadual e municipal. Depois foi ampliando também, recebendo profissionais de outros setores. A gente tem aluno, por exemplo, agora da FUNAI, alunos que estão vinculados ao campo do direito, juízes, promotores. Assim, a gente tem uma gama de demanda, justamente porque é uma formação, o mestrado é uma formação importante não só para a progressão funcional, mas também para a formação, né? Então, tem muita gente, por exemplo, fazendo um segundo mestrado, porque ainda não se sente preparado para ir para o doutorado, ou as condições familiares não permitem ainda, ou até mesmo econômicas, e a pessoa está fazendo um segundo mestrado justamente para não ficar sem estudar, para estar se atualizando e para se preparar para futuramente fazer o doutorado, né? Então, o mestrado ele surge assim como essa ponte, né, que liga a graduação ao doutorado. E ela é uma resposta a uma demanda muito grande da universidade. Agora, a gente tem uma ampliação muito grande de programas na própria universidade. A gente tem na área da saúde. Até então, a gente acolhia muita gente da área da saúde, né? Acho que até 2020 a gente teve ainda muita demanda da área da saúde, mas como agora a gente tem o Procisa, que é o profissional na área da saúde, então... E também o Saúde e Biodiversidade, que também é interdisciplinar. Exatamente. Então, assim, como foram abrindo novos programas, algumas demandas que a gente tinha que eram mais intensas foram diminuindo. Entretanto, há ainda uma demanda reprimida de pessoas que estão, por exemplo, na área da matemática, na área da física, na área da química, do próprio direito, das ciências sociais. História, agora temos o Prof. História, mas ainda temos alunos que querem fazer um mestrado acadêmico. Então, esse é um ponto importante também da gente... porque tem essa diferença, né? Exatamente. O mestrado em Sociedade e Fronteiras é acadêmico, mas existem também programas que são profissionais. A diferença é que no mestrado acadêmico você tem toda uma preparação para atuar também em nível acadêmico, né? Em sala de aula. Exato. Então, é um mestrado que, por exemplo, vai te abrir portas para concursos na área da licenciatura, né, para dar aula e assim por diante. Ou quem já está, né, em sala de aula, a gente tem muitos profissionais que já estão atuando. Eu lembro aqui da Ruth, com muito carinho, que deve estar nos ouvindo. A Ruth, ela é professora há mais de 20 anos na psicologia, está lá fazendo o mestrado conosco. Então, assim, não é que a psicologia não tem uma área específica, ela poderia estar fazendo na área da educação, mas o Sociedade de Fronteiras abre mais possibilidade dela discutir o tema dela do que numa área mais específica ou mais próxima da psicologia. Então, essa é a grande vantagem, né, de um mestrado multidisciplinar ou interdisciplinar,
que tem como enfoque principal a formação nas ciências humanas, mas que consegue dialogar com as diversas áreas sem engessar, como é o caso do profissional. O profissional exige que você esteja atuando especificamente naquela área, exige que você desenvolva um projeto de intervenção naquela área específica. No acadêmico, não. A gente vai fazer uma reflexão sobre um determinado tema, né, uma determinada pesquisa que você queira desenvolver, não necessariamente a partir de um projeto de intervenção. É uma área mais de reflexão, mais de produção de conhecimento naquela área mesmo que você vai escolher. E, professora, o programa, como eu falei, tem mais de 10 anos, né? Quase 12 anos, completa 12 anos esse ano, e já tiveram muitas pesquisas, muitas dissertações que foram feitas, e claro que não tem como falar sobre todas aqui, são várias, mas queria que a senhora destacasse alguns temas que já foram abordados, até para quem está nos ouvindo, né, pensar, eu posso escrever o meu projeto mais ou menos nesse viés, ter alguma ideia. Jéssica, uma coisa assim fantástica a gente tem muita gente que saiu do PPG-Soft diretamente para o doutorado. E assim, com grande preparação, qualificação, né, para o doutorado. Eu destacaria que, agora, recentemente, a gente está com essa discussão sobre a questão da Venezuela com a Guiana, né, aqui no Essequibo, e nós tivemos uma dissertação, acho que foi uma das dissertações assim, mais volumosas que a gente teve na universidade, do Ricardo Garcia de Toma. É um venezuelano que fez o mestrado conosco como bolsista da OEA, que é uma parceira, né, da União Europeia para os estudantes da América Latina. E o Ricardo terminou o mestrado, foi direto para o doutorado no Rio Grande do Sul, e agora está retornando, né, com o doutorado finalizado e nos ajudando muito nessa discussão sobre o Essequibo. Então, uma dissertação assim, muito atual ainda, né, que se complementou com a tese de doutorado e que está aí assim, num campo de discussão, de debate necessário e muito atual na nossa região. Eu destacaria ainda de um colega de vocês, um colega nosso da universidade, o Janisson, que eu tive a graça, né, de orientar. O Janisson é da contabilidade, fez a dissertação dele na linha 1, que é a linha de migrações e mobilidade, discutiu, né, a questão das migrações na perspectiva que ele chamou de indústria das migrações, fez um trabalho assim, excelente, uma das melhores dissertações que a gente teve nos últimos tempos sobre a operação acolhida, a questão migratória, assim, dando uma ênfase muito grande à questão da economia nessa operação acolhida, mas, ao mesmo tempo, no campo das migrações. Então, foi fantástica assim, a dissertação dele. Está prontinho para ir para o doutorado, né? É o nosso colega lá da Proplan, que na área técnica já avança também com o doutorado, ou com o mestrado para o doutorado, né? Eu destacaria também a dissertação da Marielles Brisset, foi orientada pelo professor Maxim. Inclusive, a Marielles foi uma de nossas entrevistadas aqui, por indicação sua também, no Tetas Pouco e Tretas, tempo. que estamos preparando a segunda temporada aí, gente, fiquem ligados. Então, a dissertação da Marielles também, assim, não somente a nível do conteúdo em si da dissertação, mas dos desdobramentos dessa dissertação. E ela foi direto para o doutorado, né? Mal tinha terminado a dissertação, já estava no doutorado, né? Ou seja, isso indica que o nosso programa tem realmente, Jéssica, uma capacidade de preparação, né, e de qualificação profissional, de ampliação dos conhecimentos. Eu acho que a gente tem assim, diversos exemplos, né, de dissertações que já se encaminharam. Só para você ter uma ideia, teve um menino que eu orientei, o Caob Lucas, e a gente convidou uma professora da Unicamp para a banca dele. Ela ficou louca com o trabalho dele. Ela disse, não, você precisa ir para a Unicamp, vamos tentar a seleção que estava aberta naquele momento, né? Então, ele terminou a defesa, fez a seleção, antes de receber o certificado dele, já estava fazendo o doutorado lá na Unicamp, com um tema assim, super provocativo também, que é a questão da homossexualidade nos processos migratórios, né? Os migrantes, né, que também são sujeitos nessa perspectiva LGBTQIA+. Então, assim, um trabalho super demandado em outras regiões também, e cada vez mais assim, temas que a gente discute aqui na região são temas de interesse de outras regiões também, e a gente tem conseguido enviar os nossos mestrandos para doutorados em diversos campos assim, que desafiam mesmo a continuidade do conhecimento.
E a UFRR ela tem um diferencial muito importante, que é estar em um estado da região amazônica e que faz fronteira com 2 países, né, professora? Eu acredito que isso contribua bastante para as discussões no mestrado. Muito, muito. A questão de nós estarmos, o fato de estarmos numa fronteira faz com que haja interesse de outras regiões. Por exemplo, de outras regiões de fronteira, nós tivemos um colega nosso, o professor Max André, que discutiu esse comércio entre Brasil e Venezuela em 2015, no mestrado. E ele avançou com essa perspectiva na Fronteira Sul, na Universidade da Fronteira Sul, lá em Foz do Iguaçu, e assim, levando a continuidade da dissertação para ampliar a discussão sobre fronteira. Aí ele engloba também as 2 fronteiras, né? É um tema assim, de muito interesse em outras regiões, justamente porque, na verdade, nós temos poucos estudos sobre fronteiras no Brasil. Então, o PPG-SOF tem assim, uma referência nacional e até internacional por conta disso, porque são poucos os mestrados, as graduações que discutem fronteiras no Brasil, né? Agora, professora, quem está nos ouvindo e ficou interessado em ler essas dissertações, tem um banco de dissertações que elas podem consultar, ver os outros temas também? Só entrar lá no site do PPG-SOF, na página da UFRR, basta colocar PPG-SOF UFRR, que o Google já te joga direitinho lá na nossa página, e aí tem uma página, um link só para as dissertações. Todas já estão lá. A Simone, assim, com muita eficiência, né, o mestrando termina de defender, ela já joga a dissertação lá no banco de dados, né? Todas estão ali disponíveis para leitura, tem outras produções também do corpo docente e discente disponíveis ali também para leitura. E quem está com interesse, quem está nos ouvindo, está com interesse em fazer essa inscrição, que vai, lembrando, até 15 de fevereiro. E são 15 vagas. Quais são as disciplinas que ocorrem durante o curso? O primeiro ano, normalmente, tem disciplinas. Só enfatizando, Jéssica, que ainda dá tempo. Se você tem ali guardadinho, né, uma proposta, um projeto que você está pensando, namorando, ainda dá tempo de organizar direitinho e se inscrever, né? Nós temos 3 obrigatórias no primeiro semestre. No geral, as nossas aulas são na parte da tarde, às vezes tardinha, entrando um pouquinho da noite, porque muitos alunos estudam, tem que conciliar, às vezes, né, o trabalho com os estudos. A gente tem 3 disciplinas que estão assim, interligadas com as linhas de pesquisa. Uma sobre metodologia, que é uma disciplina mais técnica, né, para melhorar o projeto de pesquisa, para ampliar, né, o debate. Uma outra obrigatória também para pensar estado e fronteira, para nos situarmos, né, nos localizarmos nessa região e fazer uma discussão política, econômica, social e cultural sobre essa região. E temos uma terceira disciplina que é um diálogo mais amplo, né, com todas as linhas de pesquisa. Então, são as 3 obrigatórias do primeiro semestre, e aí do segundo semestre para frente você vai elegendo a disciplina, você vai precisar de mais 2 disciplinas para completar a sua carga de créditos, né? Mas você também pode escolher de fazer em outro programa. Por exemplo, se tem dificuldade com o horário, pode escolher uma disciplina em outro programa que conversa com a linha de pesquisa que você está desenvolvendo e tal. É muito aberto nesse sentido também, né? E, no geral, as pessoas terminam as disciplinas no segundo semestre, o terceiro e o quarto fica só para pesquisa mesmo, e para elaboração da dissertação, né? Muito bom. Bom, hoje no Assunto Gestão nós conversamos com a professora Márcia Oliveira, que já foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteira, integra o corpo docente e está como membro da comissão do processo seletivo. Lembrando que esse programa, o PPG-SOF, né, a sigla, que é o Programa de Pós-Graduação em Sociedade em Fronteiras, está com inscrições abertas até o dia 15 de fevereiro e oferta 15 vagas. Professora, muito obrigada por participar aqui com a gente. A gente conseguiu combinar essa entrevista já ontem à noite, no final do dia, né? Depois do apagão da internet, mas ainda bem que deu certo, porque é um mestrado muito importante para a nossa sociedade e é importante falar sobre ele aqui para os nossos ouvintes. Claro, Jéssica, a gente que agradece muitíssimo assim, o espaço, é sempre uma alegria estar aqui compartilhando com vocês. Da comissão, o professor Amarildo, que é do Instituto Federal, e o professor Evânio, que é da Economia. A gente tem feito assim, um esforço enorme para divulgar as inscrições, e dá tempo ainda, né? Se correr, ainda dá para ir lá
fazer a inscrição e entrar conosco. Vem fazer o PPG-SOF com a gente, vem fazer um mestrado gratuito, de qualidade, na Universidade Federal com a gente. Muito obrigada e obrigada também a você pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau!